Bom, nós vamos dar início às nossas atividades nesta parte conclusiva do nosso seminário com as perguntas e respostas. Então, as perguntas já podem ser balançadas assim que a nossa irmã recolherá. Bel, promovida assistente especial aqui do seminário, vai recolher as perguntas para que a gente possa começar. Vamos convidar então o Simão para o seu posto e uma saudação enquanto a gente arruma as perguntas ali. Os Espíritos, eles nos informam que não há o retrocesso. Dizem, os Espíritos de uma encarnação para outra não retrogradam. O que significa isso? Que aquilo que nós adquirimos em evolução, nós não ficaremos aquém. Mas o que acontece é que muitas vezes nós nos propomos a ter uma oportunidade para mostrar um valor que ainda não temos, para justamente desenvolvê-lo. E aí então é que eu posso falir nesse propósito e dar a impressão que eu fiquei pior do que era. Mas, na verdade, eu não era daquele jeito. Simplesmente eu me propus a um processo, a um salto, e eu não consegui isso. Então, não há uma retrogradação. Uma vez fixado o ponto evolutivo, esse espírito não retrograda desse ponto, mas pode não ir além. E, muitas vezes, teremos encarnações em que ficaremos estacionados. E aí, na evolução, estar estacionado é como se ele retrogradasse no tempo. Em que sentido? Já que tudo evolui, eu me paraliso, a ponta da evolução se distancia de mim. Então é como se eu estivesse andando para trás, mas não estou andando para trás. Eu estou estacionado e as coisas andando para frente. Mas pior do que eu era, eu não fico. O que acontece é que eu não sou a pessoa que eu demonstro ser. Por isso é que vem a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal. Veja, o mal é convidativo. Então, qual é o meio prático para isso, para eu resistir a isso e ao mesmo tempo eficaz? Conhece-te a ti mesmo, é a resposta. Um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo. Se essa resposta, conhece-te a ti mesmo, é o meio prático e eficaz, é porque nós não estamos nos conhecendo. Ou seja, achamos que somos uma pessoa, quando na verdade não somos essa pessoa. Achamos que estamos no momento evolutivo X, que na verdade não estamos. Por isso é que precisamos nos conhecer. E na questão 919A, o Espírito Santo Agostinho, ele dá os indicativos de como nós poderíamos fazer esse processo. Então ele diz para que nós nos perguntássemos todas as noites o que nós fizemos e por que nós fizemos. Qual o motivo? E aí ele diz, as respostas serão um alento para a vossa alma ou um indicativo daquilo que precisais melhorar. E aí ele diz, mas colocai para vós questões claras e não temais de as multiplicar. Veja, questões claras por quê? Porque lá ele vai dizer que muitas vezes o amor próprio pode confundir a pessoa e aquele que é avarento pode se olhar como se fosse previdente. Aquele que é orgulhoso pode se olhar como cheio de amor próprio. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Então ele disse para colocar questões claras e não termemos de multiplicá-la, justamente para que nós vençamos esse auto-engano que nós temos muitas vezes com relação a nós. Quantas vezes nós dizemos, eu nunca cometerei isso, e vamos lá e cometemos. Eu nunca farei uma coisa dessa, e na primeira oportunidade nós vamos lá e fazemos. Eu nunca mais farei isso, e vamos lá e fazemos. Por quê? Porque nós não estamos no ponto que nós achamos que estamos. Então, por isso, dá a impressão de retrogradação.
mas não é uma retrogradação. O ponto que nós estamos, ele é dali para mais, para frente, mas nunca para trás. Simão, mas parece que a civilização piorou. Antigamente as pessoas não eram tão agressivas como são hoje. Não, de fato, antigamente eles eram antropófagos, não eram nada agressivos. E hoje não somos antropófagos. No passado se resolviam as coisas com duelo. Hoje se resolve com discussões acaloradas, mas não no duelo mais. Isso era regra social, não era postura individual. Era aquela consciência coletiva, como dizia Emily Durkheim. A consciência coletiva era de duelo. A consciência coletiva era da pena de talião. Olho por olho, dente por dente, coluna por coluna, osso por osso. Então quer dizer que no passado eram muito mais dóceis as pessoas? Não eram. Perceberam então que o que hoje nós temos é que no passado nós éramos 1 bilhão, 500 milhões, 100 milhões de habitantes na Terra. Hoje somos 7 bilhões. Disputas diferentes. Hoje nós temos meios de comunicação que faz, como disse Jesus, que nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Ou seja, revela-se de forma mais rápida, mais fácil. Então dá uma espécie, uma noção de pior, mas não estamos pior. Eu vejo muitas pessoas dizendo, mas no passado era tudo melhor, tudo mais fácil. Era uma facilidade danada, passar roupa com ferro à brasa. Era uma facilidade danada isso. Lavar roupa no batedor. E hoje temos uma centrífuga. Era muito mais fácil no passado. Então, esses pontos nós vamos percebendo que houve um crescimento, sim, qualitativo, da própria consciência coletiva. Hoje repugna a ideia de antropofagia. No passado, não. Então, há sempre um crescimento. O que acontece é que nem sempre as projeções que fazemos denotam o real nível da nossa evolução. E aí nós ficamos nesse jogo de interesses, melhor dizendo, nesse jogo de consciência, achando que somos uma pessoa e tendo comportamentos como se fosse de uma outra, e lutando contra isso. Como conversava aqui subindo a escada, uma fala do apóstolo Paulo, quando ele dizia, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. E nós somos assim todos os dias. As propostas benévolas que fazemos, nem sempre conquistamos. As malévolas que repudiamos, algumas vezes fazemos. Por quê? Porque ainda não estamos naquele nível que achávamos que nós estávamos. Então, por isso é que dá a falsa percepção de retrogradação, mas não há retrogradação do espírito. Não sei se deu uma ideia. Nas relações interpessoais, como perdoar e não ser conivente com erros que causam prejuízos coletivos? O que fazer para que o amigo entenda que, embora o amemos, não concordamos com o ato imoral? Jesus tem uma fala que ele dizia, repreenda, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o e mostra o erro. Se nada solucionar, diga a seu pai. Se nada solucionar, leve aos anciãos. Ou seja, tudo tem uma escala. Então, se há um erro cometido que prejudique a outrem, que nós alertemos a essa pessoa, para que ela não cometa o erro. Mas se isso assim acontece, que alertemos os outros que não se sucumbam ao erro dessa pessoa. Vocês vão encontrar isso no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas duas perguntas que encerram esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer justamente isso, mostrar ou não ao erro. Então dizem lá os Espíritos, se o erro diz respeito à pessoa, diga a ela, mas se diz respeito à pessoa afetando a outros, que alerte a esse outros e que mostre esse erro. É diferente do denuncismo. É diferente da denúncia pura e simples com a finalidade de prejudicar alguém. Mas é o alerta em benefício de muitos. Então, isso não exclui o perdão. Como o perdão não exclui a responsabilização.
Quando Jesus dizia que queria a morte do pecado, que dizia ele, meu Pai, né, Deus, meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva, ele não está dizendo em isentar a pessoa que erra das responsabilidades do seu erro. Quando ele disse à mulher adúltera, vai, não peques mais, ele não quis dizer que o que ela havia feito estava esquecido. Não, o que ela havia feito já estava gerando efeito, tanto que ela estava na iminência de ser lapidada, de ser apedrejada. Mas ele quis dizer, olha, pensa daqui para frente. Então a advertência é importante. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, são 33 artigos. No artigo 21 desse Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, diz assim, em outras palavras, ninguém é responsável pelo erro alheio, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. Então, se nós sabemos que há um erro que prejudique pessoas, a própria ou outros, temos que tentar evitar que esse erro aconteça. Porque senão, na palavra da pergunta, a conivência, senão seremos responsáveis pelo erro alheio. Então são duas circunstâncias nas quais nós nos responsabilizamos pelos erros alheios. Quando os erros alheios são praticados copiando dos nossos exemplos, ou quando eu sabia que estava errado, podia impedir e não impedir. Então essa é a ideia do artigo 21 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. Então vejamos que nós temos 3 fontes para chegar a essa conclusão. A fala de Jesus, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e o artigo 21 do capítulo 7, Código Penal da Vida Futura do livro Céu e Inferno. Todos eles dizendo o quê? Que nós devemos alertar para o erro, pedindo que modifique esse erro. Numa esfera maior, em termos coletivos, nós temos a pergunta 932 do Livro dos Espíritos, que mostra o porquê que há um império do mal. Por que no mundo, diz a pergunta, frequentemente os maus sobrepujam os bons em influência? E a resposta, pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos, quando quiserem dominarão. Então muitas vezes a timidez empata o processo de melhoria das outras pessoas, quando nos escondemos. Aí é conivência, que é diferente de convivência. Então a morte do pecado e a sobrevida do pecador não exime o pecador da responsabilização pelo pecado praticado. Ou seja, o erro tem que ser banido, aquele que erra tem que ser resgatado. E no processo de resgate está a responsabilização desse que cometeu o erro. E na fala do apóstolo Tiago, na sua carta, ele dizia, cada um dará contas de si mesmo a Deus. No final, o grande julgamento é o estado de consciência. E cada um vai se ajustar pela sua própria consciência. Mas em respeito a um mal maior, deve-se apontar o mal menor. Mas não apenas criticando, apresentando soluções. Porque nós temos por hábito mostrar o erro. Está errado, mas não falamos como é o certo, como fazer o certo. Atribuem a Emmanuel uma fala em que ele teria dito sobre essa atribuição do erro. Teria dito, todas as vezes que criticares a conduta do teu semelhante, estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. Então é bom que nós separemos o apontar das falhas para reparação e recuperação do que erra, do puro e simples denuncismo, de apontar o errado com a finalidade de prejudicá-lo, de manchar a sua própria idoneidade. Então é bom que a gente separe isso. E ser convivente não significa ser conivente. Jesus apontava os erros àqueles que era necessário. Tem um grupo de sermão, que a gente chama Sermão dos 7 Ais, dos 8 Ais, quando ele se refere aos fariseus, aos escribas, dizendo, ai de vós escribas, ai de vós fariseus. E num desses 8 Ais, ele diz, ai de vós fariseus e escribas, que ensinam vossas vãs doutrinas
a todos, e com isso fecham as portas do céu e não deixam que eles entrem, e nem vós entrareis. Ou seja, responsabilizando inclusive pela consequência daquilo que estão fazendo. Então Jesus apontou. Num outro momento, ele disse, ouvindo um doutor da lei e falando para o povo, ele disse: ouvi e praticai tudo que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Então ele apontava. Então esse é o ponto, é ajustar essa justa medida entre apontar o erro com a finalidade de auxílio aos outros e recuperação daquele que erra, e simplesmente apontar um erro para poder apenas mostrar o quão aquela pessoa é ruim, com a finalidade pura e simples de ferir a imagem alheia, sem nada poder ajudar, sem nada poder soerguer. Então essa é a ideia. Não sei se deu também uma condição para a resposta da pergunta. Deu sim. E por onde encaminhar a educação nas condições da família atual, principalmente nas camadas mais pobres? Um ponto interessante para a gente pensar. Quando coloca nesse aspecto a pobreza como sinônimo de impossibilidade educativa, é um arquétipo que nós criamos, tanto para explicar, para falar dessa questão, como para falar de sociedade. Ontem eu disse que Dona Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, na psicografia de Raul Teixeira, ela disse: quando Deus lhes confia uma alma que vem do invisível para os sagrados compromissos do lar, é porque Ele sabe que com os recursos que dispõe, parcos ou fartos, terão condições, os pais, de bem educarem para a vida. Então não é a falta de recurso material ou o excesso de recurso material que vai proibir ou garantir uma boa educação. Não podemos associar a miséria material à miséria moral. Quando falam de violência, muitos atribuem a causa de violência à miserabilidade. Então, se isso é verdade, como causa e não como fator, como causa, todos os miseráveis tinham que ser violentos, e não são. E todos os abastados não podiam ser violentos, e muitos são. Então não podemos fazer essa relação cartesiana de pobreza e moralidade. Não. Então não é essa a falta de recurso. É claro que uma situação de dificuldade econômica que me faz passar por necessidades físicas, materiais, como a fome, gera situações mais difíceis para lidar com uma boa educação. Mas não são fatores impedidores da própria educação. Vai demandar um esforço maior desses pais. Vai demandar uma consciência maior do que é ser mãe, do que é ser pai. Por isso, a ordem natural da formação de uma família seria os dois se conhecerem, se namorarem, casarem, aprender a viver em dois, para depois aprender a viver a três ou em quatro. Mas a ordem usual qual é? Tem filho, casa, namora, se der tempo se conhece. Dessa forma vai ser difícil estruturar uma família. Porque coisas de convivência em dois ficam muito mais difíceis quando chega o terceiro, quando chegam os filhos. O casal que o marido só dorme na escuridão total e a esposa só dorme se tiver uma penumbra, vai ter que entrar num acordo de como é que vai ficar a claridade do quarto. O casal em que o marido só dorme com um virol e a mulher não consegue dormir senão com 3 cobertores, vai ter que entrar num acordo para ver como é que fica, se esse virol vira um edredom e se esses cobertores viram um edredom. O casal em que o marido adora enfiar o pão no café e a esposa detesta essa cena, vai ter que entrar num acordo para ver como é que vai ser esse café da manhã. O casal em que o marido só dorme assistindo televisão e a esposa detesta barulho para dormir, vai ter que entrar num acordo para ver como é que vão dormir. E por isso tem a fase de convivência a dois, para que possam se harmonizar, para que quando chegar o terceiro, não seja visto como um usurpador de espaço,
como se fosse aquele que chegou e agora tirou a atenção da minha esposa para comigo, do meu marido para com a esposa, para comigo. Por quê? Porque chegou um filho atrapalhando tudo. Não. Quando se adapta, quando se entende a vida a dois e chegam os filhos, há uma doação sem perca de atenção. E há compreensão. O marido compreenderá que aquela esposa terá o seu tempo mais dividido. Então, por isso é uma adaptação. E essa adaptação independe se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. É uma adaptação de conceitos de consciência e de amorosidade. Então, aquele ditado que diz que quando o dinheiro sai pela porta, o amor pula pela janela, esse amor nunca entrou na casa. Então, ele nunca vai pular pela janela, a não ser que tente pular de fora para dentro, porque de dentro ele nunca sai, porque ele nunca esteve. Então, esses pontos são conceitos que nós precisamos repensar. É mais difícil? Sim. No sentido material da palavra, mas não no sentido moral da palavra. Então eu prefiro ficar com essa posição de Dona Teresa de Brito, que Deus, quando nos confia essa alma, é que Ele sabe que independentemente dos recursos que nós possuímos, nós teremos condições de educar para uma vida melhor. Então eu prefiro pensar dessa forma. E atribuir não a miserabilidade material, os insucessos educativos, mas a miserabilidade moral, a desídia, ou seja, o desinteresse por acompanhar. Porque quantos casais se casam, têm filhos e terceirizam para os pais a educação desses filhos porque dizem que não pode ter sua liberdade cerceada por causa dos filhos. Isso independe de dinheiro. E que pai e que mãe têm sua liberdade cerceada porque nasceram os filhos. Aqueles que não são pais e mães, são apenas progenitores, são apenas os que geram os gametas para a formação de um corpo, mas não entenderam a função materna e paterna. E isso independe da formação material. Então não vamos associar educação ruim com falta de recursos materiais, mas educação ruim pela característica do educando e pela desídia ou não compreensão da importância por parte dos educadores, mas não por questões de ordem material. Desculpa e perdão podem ser usadas como sinônimas, ou pedido de desculpa seria para ofensas menos graves? Aí é uma questão só de palavras, gente. Há pessoas que por qualquer coisinha quaisquer coisinhas dizem assim: oh, me perdoe. Pisaram no meu pé, oh, me perdoe. Outras por uma situação mais difícil: olha, me desculpe, eu não queria fazer assim. É uma questão de palavra. O que vale não é a palavra proferida, é o sentimento que está nela. Qual o sentimento que eu estou colocando num pedido de perdão ou num pedido de desculpas? Que força eu ponho nisso? É pro forma? Ou é simplesmente, ou é de fato um interesse? Então a questão aí não é a palavra que eu vou usar, é o sentimento que eu coloco nela. E não só quando faço pedido de perdão, o sentimento tem que estar em todos os nossos atos, em todas as nossas palavras. A palavra carregada de sentimento, ela tem eficácia quando proferida. Quando Jesus terminou de falar o Sermão do Monte, o evangelista Mateus grafou uma coisa muito interessante. Ele escreve: e todos se admiraram da sua doutrina, porquanto ele falava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. Ele falava as palavras que os fariseus falavam, mas as palavras contidas, os sentimentos contidos nas palavras proferidas por Jesus, era de autoridade moral, de sentimento verdadeiro, e não apenas pro forma. Então é preciso que em todas as palavras proferidas, coloquemos o real sentimento, sentir o que nós estamos dizendo, e não somente dizer o que nós estamos sentindo. Porque dizer o que sente é fácil, principalmente quando é raiva. Mas sentir o que diz nem sempre nós fazemos. Quer ver um exemplo? Quando nós somos apresentados para uma pessoa que nós não conhecemos, nunca vimos, e aí diz: Simão, essa é fulana, essa é o Simão. Normalmente como é que a gente se cumprimenta? Muito prazer.
Já viram uma incoerência maior do que essa? Como ter prazer em conhecer quem eu não sei quem é? Prazer é sentimento que se tem depois de algo fazer ou experimentar, mas não antes. Ah, Simão, é porque você não foi apresentado para um artista, sei lá. Pode ser uma enorme curiosidade conhecê-lo, mas pode não ser um prazer. Então, como seria? Tudo bem? Tudo bem. E aí conversamos, conhecemos, foi um prazer tê-lo conhecido. Ou, tchau. Não precisa dizer que foi um desprazer também. E há pessoas que têm tanto prazer quando conhecem outra pessoa, que são apresentadas 2 vezes à mesma pessoa e dizem muito prazer das 2 vezes, ou seja, já esqueceu da primeira vez. Que prazer foi esse que nem se lembra mais? Então nós não estamos sendo coerentes, nós não estamos colocando sentimento nas palavras que proferimos. Então não depende de ser desculpa ou ser perdão, depende o que realmente eu estou oferecendo. O arrependimento e o pedido de reconsideração por parte daquela pessoa. Se isso está no sentimento, desculpa ou perdão, não vai fazer diferença nenhuma. Vai haver a ressonância do sentimento que eu estou exalando. Então é apenas uma palavra. No uso e costume, o perdão ficou algo ligado a uma virtude muito grande para outra pessoa. E ficou muito atrelado à ideia de Deus. Então, quando se fala em perdão, entende-se, é uma ação divina. Diz até num ditado popular, errar é humano, perdoar é divino. Por quê? Porque nós demos a essa palavra esse peso, esse arquétipo que nós criamos. Divino é muito mais do que isso. Que nós não teríamos nem palavras para poder expressar o que é uma ação divina. Simplesmente que não nos é possível, por falta de condições, sondar o sentimento, o pensamento íntimo de Deus, conforme vemos lá no Livro dos Espíritos. Se não me falha a memória, questão número 10. Pode-se sondar a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhes falta. Então vejam, isso não dá para expressar que o perdão é algo divino. Nós é que atribuímos a Deus essa ideia. Então, nós demos a essa palavra uma carga. Mas a carga melhor não é a da palavra, é o sentimento que eu vou colocar. Muitas vezes até aquele jovem, daquela linguagem econômica do jovem, nós jovens, foi mal. Já é um pedido de desculpas, já é um pedido de perdão. Foi mal. Releva aí. Pisei na bola. Cara, viajei, desculpa. Veja, tudo isso depende do sentimento que está ali dentro. Muitas vezes um perdão pro forma, me perdoe, diante de todos eu quero pedir perdão a essa pessoa. Pode ser muito menos intenso do que releva aí, pisei na bola. Pode ser muito mais forte isso do que o outro, depende do sentimento. Então não vamos dar às palavras o sentimento. Não vamos dar palavras ao nosso sentimento, mas colocar sentimento nas nossas palavras. Considerando que os acontecimentos da vida são resultado das nossas escolhas e que apenas os pequenos tropeços são circunstanciais, como devemos considerar as grandes quedas do ponto de vista do determinismo e do livre-arbítrio, uma vez que ninguém é fadado ao fracasso? Entender essa ideia de livre-arbítrio e determinismo. Na questão 133 do livro Consolador, Emmanuel nos traz uma ideia da coexistência do determinismo e do livre-arbítrio. Ele trabalha com uma ideia de que nas camadas inferiores da evolução prevalece o determinismo divino. E nas camadas em que há a individualização e a consciência desenvolvida, o livre-arbítrio. É como se nós pensássemos numa lei, aquela lei natural que nós falamos na questão 614 do Livro dos Espíritos,
Imaginemos um V, em que a lei natural, o limite da lei, ele se abrisse. E aqui no meio do V, imaginemos uma reta evolutiva, em que cada ponto é um nível de evolução. Quanto menos evoluído, menos é a distância do limite da lei, mais o determinismo se mostra. Quanto mais evoluído, mais liberdade eu tenho até o comprometimento da lei. Por quê? Porque é na consciência. Então eu sou determinado enquanto estou nos níveis inferiores da evolução. Tenho menos liberdade de ação. Quando estou em outros níveis de desenvolvimento de consciência, mais liberdade de ação. Então, esse é o determinismo e o livre-arbítrio que Emmanuel chama a atenção para essa questão 133 do Livro Consolador, em que eles coexistem, mas diferentes nas camadas evolutivas. Na questão 262 do Livro dos Espíritos, considerando que nós citamos isso ontem, considerando que nós somos criados simples e ignorantes, então é feita uma pergunta, quando nesse período da nossa simplicidade e ignorância, como que nós podemos fazer escolhas e sermos responsáveis por essas escolhas se nós somos simples e ignorantes? E aí eles respondem, os espíritos, que Deus dirige essas escolhas como o pai que dirige o filho nos primeiros passos. O pai acompanha o filho até que ele se equilibre e faz as escolhas por ele, onde ele vai caminhar. Mas uma vez equilibrado, ele solta as mãos e aí a criança toma seu rumo. Titubeante, tropeça, cai. O pai ampara sem encostar para ele pegar confiança e ele vai. Então esse é o exemplo que os Espíritos dão na questão 262 do Livro dos Espíritos, em que há um momento em que somos tutelados. Naquele momento da simplicidade e da ignorância. Depois nós vamos assumindo a responsabilidade e dizem eles, gradativamente, nós vamos assumindo essas responsabilidades. Aí é que vem então o livre-arbítrio. Quando trazemos para a vida encarnada, que é o foco da pergunta, quando trazemos para a vida encarnada, nós temos duas características, melhor dizendo, para o livre-arbítrio. O absoluto e o relativo. Na questão 258 e 259 do Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam qual é o livre-arbítrio absoluto. Aquele que nós exercemos na erraticidade quando escolhemos o gênero de prova que vamos exercer, que vamos passar quando encarnados. E qual é o livre-arbítrio relativo? Depois de encarnados, trabalhar dentro desse gênero de provas, com a possibilidade de pequenas modificações, de pequenas mudanças, que eles dizem na questão 259. As grandes causas nós escolhemos, o gênero de provas nós escolhemos. Os atos comezinhos são frutos do nosso livre-arbítrio. Qual o livre-arbítrio? O livre-arbítrio relativo. O livre-arbítrio com relação à escolha da própria encarnação depende também da condição de consciência matural ou da maturidade da própria encarnação. As nossas crianças nós impomos, entre aspas, o que elas devem fazer. Quando atingem uma certa liberdade de consciência, elas optam e fazem aquilo diferente. Então, quando estamos na criança, mudando algumas posturas que ela gostaria de fazer e nós não deixamos, nós não estamos cerceando o livre-arbítrio dela. Pelo contrário, nós estamos tutelando através da nossa imposição para que ela não se comprometa. E muitos até perguntam se nós deveríamos insistir para que uma criança fosse à evangelização quando ela diz não querer. E até alegam, mas é preciso respeitar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está atrelado à consciência. Se a criança não tem consciência, como exercer o livre-arbítrio que ela não tem? Mas além disso, eu escutava uma vez uma senhora, lá em Divinópolis, responder uma pergunta muito semelhante a essa. Se nós deveríamos levar a criança para a evangelização da infância, se isso não seria uma obrigatoriedade, se não estaríamos ferindo o livre-arbítrio dela. E ela respondeu com uma serenidade, chamava-se Acácia. Ela respondeu assim, mas essa criança já exerceu o livre-arbítrio. Ela exerceu quando escolheu nascer na casa da gente. E quando ela foi nascer, ela sabia que existia evangelização infantil. E ela nasceu sabendo disso. O combinado não sai caro. Então ela vai à evangelização, sim. E é essa a questão 259.
é nessa condição da erraticidade que nós exercemos o livre-arbítrio, através da escolha do gênero de vida material que nós vamos ter. Então, há sim o livre-arbítrio relativo a essas escolhas. Eu sou livre para escolher entrar aqui, entrei. Sou livre para andar onde eu quiser, dentro dessas paredes. Isso é relativo à escolha que eu fiz de estar aqui dentro. Estando aqui dentro, eu estou limitado pelas paredes. Posso andar para onde quiser, sentar-me onde quiser, desde que dentro dessas paredes. Mas antes disso, eu escolhi entrar nesse recinto. Se eu não tivesse escolhido entrar nesse recinto, eu não teria o livre-arbítrio aqui dentro, relativo. Teria o livre-arbítrio relativo pela outra escolha que eu fiz. Então, tudo é consequência das nossas escolhas. Que muitas vezes redirecionamos rotas, estando encarnados. Mas exercemos o livre-arbítrio com a plena consciência no mundo espiritual. E tem gente que pensa depois de encarnada, mas eu não escolhi uma vida difícil dessa, porque na erraticidade, com a consciência mais ampla, eu entendia que aquela dificuldade era o meu trampolim para o crescimento. Mais uma vez encarnado, a gente já começa a ficar assim um pouco amoletado, preguiçoso, e fala, isso é muito custoso, lá em Minas. E não quero isso. Eu não escolhi nascer nessa família, escolheu. Então nós sempre estamos no lugar certo. E no momento certo. Só faltando uma atitude certa. E a gente muitas vezes fica na lamentação. Nós ficamos lamentando da escolha que fizemos. Esquecendo que quando no mundo espiritual nós enxergamos um pouco mais longe. E sabemos das vantagens daquela escolha aparentemente confusa e difícil. E quando encarnados, obnubilados pela própria matéria, eu não mais diviso isso e me sinto injustiçado. Para que haja esse tipo de injustiça, Deus teria que ser injusto. E Deus não é injusto. Porque se alguém for vítima da vida, seria vítima de Deus. E Deus não é algoz. Então ninguém é vítima de nada. Nós somos apenas a manifestação das escolhas que nós fazemos. O caminho que nós tomarmos será o destino que nós chegaremos. O apóstolo Paulo ele dizia, não se colhem figos de abrolhos. Aquilo que o homem semear, isso sim ele colherá. Então olhemos nossa encarnação atual como uma colheita e ao mesmo tempo como uma semeadura. Estou colhendo a semeadura que já fiz e ao mesmo tempo semeando o que no futuro eu terei que colher. Então é importante esse momento. Não para reclamarmos da dificuldade, mas para semearmos outras situações, para que possa no futuro colher situações melhores. Então sim, tudo é fruto das nossas escolhas, das nossas atitudes. Criei os meus filhos tentando lhe transmitir o conhecimento espírita, muito embora à época o meu conhecimento era restrito. Hoje 3 deles têm uma noção melhor. E um é ateu. Em que foi que errei? E hoje mesmo, sendo maiores, ainda tento de toda forma levá-los aos trabalhos espíritas. Devo continuar insistindo? Primeira coisa é tirar a noção de erro. Onde eu errei? Isso é estabelecer para si uma culpa que na verdade é uma responsabilidade, não é culpa. O segundo ponto é que cada um tem a sua escolha. Os filhos atingindo a idade, maturidade consciencial, eles fazem as suas escolhas. Receberam os ensinos, receberam a semeadura, as sementes, mas nem sempre eles a plantaram. Então um escolheu um caminho, outros escolheram outros caminhos. Talvez o ateísmo, desenvolvido por um deles, seja em função da forma de conceitos que se traz para a ideia da religiosidade, em que se confunde a religião com os religiosos. Muitas vezes os religiosos é que comprometem a religião, pelas suas posturas dissociadas do princípio do bem. E a pessoa, ao enxergar o religioso, acha que está enxergando a religiosidade. Isso foi que levou muitas vezes pessoas no passado a se tornarem materialistas. Um dos exemplos foi Friedrich Feuerbach, aquele que eu citei como discípulo de Hegel. Ele escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo, em que ele mostra numa frase essa ideia.
Ele diz: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu, porém, afirmo que o homem fez Deus à sua imagem e semelhança, pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Então, por uma opção, melhor dizendo, por uma falta de opção em ter um Deus tão bondoso e ao mesmo tempo fazendo coisas tão más em função daqueles que dizem que o seguem, é que se repudia a ideia de Deus. Então não é fruto, não é um erro de alguém, é uma percepção de um outro alguém. Devo continuar insistindo? Por que não? Por que não continuar insistindo, mas sempre respeitando aquilo que o outro está estabelecendo, considerando que foi dito na pergunta, já são adultos. Na questão 190 do livro O Consolador, há uma pergunta não para esse caso, mas por uma analogia. Diz lá a pergunta: o que fazer os pais quando os filhos são refratários a todos os ensinos? Ou seja, ensina, mas é refratário, que não é esse caso. Porque ali, nesse caso, não estamos falando de moralidade, estamos falando de escolha filosófica existencial. Mas nessa questão de moralidade, eles dizem a resposta: depois de tudo tentarem, tudo fazerem e não lograrem êxito, deixai por conta da providência. Mas preparai os vossos corações para as dores que advirão. Ou seja, a própria vida, os próprios conceitos da vida vai encaminhar essa pessoa para que ela acorde. Só que uma vez afetando um ser que eu amo, afeta o ser que também ama. Então veja como Emmanuel tratou essa ideia. Olha, tenta tudo. Então, como ele disse, tenta tudo, continue tentando. Porque nem sempre eu tentei tudo. Mas não imponha a religião. No livro Obras Póstumas, está colocado que o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente por força da convicção e das ideias. Então, muitas vezes, no afã de ensinar e a doutrina espírita, de mostrar a realidade e a profundidade dos ensinamentos, nós invadimos a privacidade alheia. E essa pessoa então quer repudiar esse ensino, porque ele ficou de tal forma tão bitolado, que a pessoa só falava naquilo, e eles tentam repudiar. Tenho 2 amigas, 3 amigas, e mais um amigo. Ou seja, 3 irmãs e um irmão, 4 numa mesma família. A mãe, espírita, até debaixo d'água, em cima, levitando, mergulhando, de todo jeito. Os filhos, um caminhou para as filosofias existenciais, uma achou por bem nenhuma, e 2 buscaram uma igreja porque não aguentava mais ver a mãe falar só disso, só disso, só disso. Então, muitas vezes, no afã de querer conquistar, nós repudiamos. Nós criamos a condição que sejamos repudiados, melhor dizendo. Não me lembro o nome da questão. Está no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, que é sobre a vida contemplativa. Quando se pergunta, é agradável, a vida contemplativa é agradável a Deus? E eles respondem, não. Deus quer que se pense nele, mas não somente nele. Pois se estáis encarnados é porque tem obrigações a cumprir na carne. Veja que interessante, Deus quer que se pense nele, mas não somente nele. E muitas vezes nós criamos isso. Tudo se resume a uma religião. E muitas vezes as pessoas repudiam isso porque não aguentam mais tanta pressão em ideia religiosa. Não estou dizendo que é o caso, mas estou dizendo que existem esses casos. Então que pensemos nesse aspecto, mas não usemos a palavra culpa. É culpa minha, não. Culpa, ela é inativa. A culpa não gera ação. A culpa gera comiseração. O que é a comiseração? Ter pena de si mesmo. Dizer se eu sou um coitado. A responsabilidade assumida gera atitude. Então não digamos, é minha culpa, não, digamos, é minha responsabilidade, deixa eu refazer isso. Mas de forma diferente. Quanto mais se aperta,
mais se busca a saída do aperto. Tácito, na Roma Antiga, ele dizia: quando existem leis demais, o que aumenta é a vontade de fraudá-las e o que diminui a possibilidade de aplicá-las. Quando criamos regras em excesso, a tentativa maior é em burlar essas regras. E a dificuldade maior é aplicar essas regras. Então tenhamos essa justa medida. Jesus, quando convidou a religião, melhor dizendo, Jesus, quando convidou as pessoas a segui-lo, ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Ele não impôs a ninguém segui-lo. Aquele que quiser vir após mim. No ateísmo, não associemos ateísmo à falta de valores morais. Citei ontem uma frase de Hegel, quando ele convidava as pessoas a ter o respeito humano. Seja uma pessoa e trate os outros como pessoa, dizia ele. Muitas vezes, nós fazemos coisas boas porque acreditamos na existência, na imortalidade e nas consequências. E fazemos coisas boas para não sofrermos consequências ruins. E quantos ateus, bondosos, fazem pelo prazer de ajudar, porque nada esperam de volta, porque acham que nada continua. E eu pergunto, qual o sentimento está mais verdadeiro? O medo da punição, por isso faço o bem, ou faço o bem porque é importante fazer o bem? Então não façamos essa correlação. Ateísmo é maldade, religiosidade é bondade. Não. Mas perseveremos para mostrar que a religiosidade é mais lógica, que a religiosidade explica, que a imortalidade é mais lógica do que a própria mortalidade. Mas não em um confronto de ideias, mas numa demonstração de vida. Dizia Jesus: fuja do fermento dos fariseus, fuja das discussões estéreis, que só avoluma, mas não tem consistência. O fermento, ele nunca aumenta o peso, a massa, no sentido físico da palavra. Ele apenas avoluma, mas ele não aumenta a quantidade. Dá mais volume, mas não aumenta. Ou seja, aquilo avoluma, mas não tem solução. Discussão estéril, fermento dos fariseus. Então, olhe seus filhos como o resultado da educação, da boa educação, e as suas atitudes como resultado das suas próprias escolhas. E não carregue uma culpa que não é nossa, ou que não é sua, melhor dizendo. Mas não desanime. Conta-se na história de Santo Agostinho, no livro Confissões, que ele tinha uma vida desregrada, confusa, dado às festas noturnas. Se ele fosse um morador de hoje, diria dado às baladas. E ele sempre trocava a noite pelo dia, ou melhor dizendo, o dia pela noite. E sua mãe, Mônica, insistentemente pedia a Deus pelo seu melhoramento, pela sua conversão. E um dia ela se coloca conversando com o bispo de Hipona, falando a respeito de Agostinho, e mostrando ao bispo o quanto ela orava pela, entre aspas, conversão do filho. E o bispo vira para ela e diz: Mônica, é impossível que um filho de tanta devoção e tantas lágrimas venha a padecer sem o amparo de Deus. E Agostinho passou a ser depois o próprio bispo de Hipona, um dos pais da filosofia patrística, um dos grandes pensadores, limitado à época do pensamento, e um dos que mais escrevem no Evangelho segundo o Espiritismo. É impossível que um filho de tanta devoção e tantas lágrimas venha a padecer sem o amparo de Deus. Para as mães e os pais, é impossível que filhos de tanto esmero, de tanta devoção pelos pais, padeçam. Principalmente sendo todos nós imortais. Uma hora aclara-se, uma hora busca-se. Então não se aflija por isso. Tente, continue. Na fala de Jesus, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere. E aí você
consegue seu intento. Que não seja nessa encarnação. Mas o intento vai acontecer. Por quê? Porque a imortalidade é uma verdade. E não uma ideia. Mais cedo ou tarde, será descoberta por todos. Qual a responsabilidade dos espíritas em face da lei de sociedade? A responsabilidade de qualquer pessoa que desconhecer e se omite ao fazer. Aquele que mais foi dado, disse o Cristo, mais será pedido. Então a responsabilidade ante tanto conhecimento é tentar vivenciar esses conhecimentos, tentar vivenciar e mostrar a própria renovação de entendimento. A responsabilidade não é pela sociedade, a responsabilidade é por nós, em primeiro momento, individualmente, pelas nossas atitudes. E depois, daqueles que convivem conosco de maneira mais próxima, os familiares. Depois, aqueles que dividem a sociedade conosco. Então, a nossa responsabilidade é de qualquer pessoa que, descobrindo aquilo que é melhor, quer compartilhar com todos, através da sua própria demonstração. Então, vivamos a lei de sociedade, do respeito, e lembrando que em todas as leis encaixa-se a 10ª, a lei de amor, justiça e caridade. Vivamos dessa forma, e aí teremos a nossa responsabilidade sendo exercida. E não tentar mudar a sociedade. Não é esse o nosso propósito. É tentar mudar a nós mesmos e, a partir daí, por um convite natural da própria postura, convidar os outros também a mudar os conceitos. E não é responsabilidade de espírita, é responsabilidade de qualquer cidadão. É responsabilidade de qualquer pessoa. O dizer espírita não me faz melhor do que ninguém. Apenas me diz que há uma série de conhecimentos que nem todos quiseram auferir. E que se eu puder aplicá-los, será melhor para todos. Então é nessa condição, e não na condição de melhor. E sobre isso, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamou a atenção para essa ideia, até para incentivo aos espíritas. Quando foi dito, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações. Porque muitos, quando chamados de espíritas, dizem, não, estou longe disso. Mostra não entender o que está escrito nesse capítulo 17. Pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Quando eu digo estou longe disso, quer dizer, estou longe de me esforçar para tentar domar minhas más inclinações. Então, até para dar um alento, para dizer, olha, esforce-se, tente domar suas inclinações, vencendo isso, cresça. Então, o dizer espírita é nesse esforço de tentar viver melhor, de tentar agir melhor. Erramos, mas tentemos levantar e consertar o erro e continuar no aprendizado. Então, essa é a nossa responsabilidade na lei de sociedade. Tentar ser o cidadão social, não esquecendo que somos cidadãos do universo, não esquecendo que somos seres imortais, e tentar agir com essa conformidade, sem imposição de nada, apenas vivendo na sociedade como devem viver os homens, as pessoas em sociedade. Então essa é a nossa responsabilidade. Não tem nada difícil, tem? A não ser vencer a si mesmo, ou renunciar a si mesmo. Então vamos tentar fazer esse esforço de se melhorar a cada momento. Não por uma obrigação, mas por uma necessidade. Necessidade de se sentir bem. Bom, nós faremos uma pequena pausa de 20 minutos para uma água e retornaremos em seguida. Meu caro Simão, eu estou aqui com algumas perguntas que não estão assim relacionadas com o nosso tema. Eu vou pedir sua licença para que a gente as formule, ok? Um espírito espírita poderá reencarnar preferindo uma outra religião? Pode. Tudo depende da condição da sua escolha. Então, a religião nós a fazemos. A religiosidade é intrínseca. Então pode sim escolher nascer numa família em que a ideia religiosa seja diferente.
e ele vai se fazer uma boa pessoa, um religioso. Então não é a instituição. Então poder pode, isso aí faz parte da escolha do Espírito. Não é retrogradação. Vamos chamar bem atenção para isso. Não usemos o Espiritismo para os espíritas como se fosse um diferencial competitivo, como se fosse um diferencial de qualidade que nos faz melhor. Não. É uma ideia que nos atende às buscas. Qual é a melhor religião? Dizia Dalai Lama que é aquela que forma homens de bem. E podemos dizer que a melhor religião é aquela que responde às minhas dúvidas. Então, se eu tenho minhas dúvidas respondidas na doutrina espírita, para mim é a melhor. Se as dúvidas são respondidas em outra, a outra é melhor para aquele que faz as buscas. Então, essa migração mesmo reencarnatória pode acontecer. E não seria nenhum retrocesso, nem escolhendo vir para um lar espírita ou para um lar não espírita. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A doutrina espírita tem Jesus como o único salvador dos homens ou há outros, como Allan Kardec? Legal. Jesus, ele faz parte da comunidade dos espíritos puros, como nos fala Emmanuel lá no livro A Caminho da Luz. E foi o responsável pela governadoria do nosso orbe. Ele é o nosso modelo e guia. Então, quando se perguntou aos espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta veio: Jesus, é para nos dizer que, para nós que estamos nesse mundo de prova e expiação, Ele é a nossa referência. Ele é o modelo perfeito. Os demais são seus mensageiros, cada um com a sua limitação. Kardec, o codificador da ideia espírita, ele não foi o criador da doutrina espírita. Ele colocou em ordem, em códigos, aquelas estruturas que vinham dos espíritos. Tanto que ele teve a humildade de chamar a doutrina de espiritismo e não de kardecismo. Nós temos o espiritismo, ou seja, a doutrina dos espíritos, e não kardecismo, doutrina de Kardec. Nós temos o espiritismo codificado, e a forma da codificação é kardeciana, ou seja, kardecianamente nós temos os ensinos, mas os ensinos são dos espíritos. E houve um momento em que Kardec conversava com o espírito de verdade. Ele narra isso no livro Obras Póstumas, na segunda parte, Minha Missão. E nessa conversa dele com os espíritos de verdade, os espíritos de verdade falam para ele, o espírito de verdade, desculpe-me, o espírito de verdade fala para ele sobre a missão que ele teria. E ele então pergunta ao espírito de verdade: e se eu não aceitar essa missão? E o espírito de verdade responde para ele: outros te substituirão, pois os desígnios de Deus não podem pairar sobre uma só cabeça. Como a dizer que a doutrina espírita não seria personalizada. Por isso, a doutrina dos espíritos. Então, se nós temos que erigir um modelo, esse modelo é Jesus, conforme está na questão 625. Todos os outros que aqui estiveram trazem de formas diversas, em função das culturas diversas, trazem os ensinos de Jesus. Então, ele é o nosso referencial, ele é o nosso modelo. Os demais são pessoas boas, espíritos bons, que nos ajudam a compreender um pouco mais sobre Jesus, sobre esse único modelo e guia que nós temos para a humanidade. Salvador. Jesus, ele é o libertador. Salvador é aquele que nos tira e nos leva. Libertador é aquele que abre as portas e diz: saia, com as pernas próprias. Jesus nos libertou da ignorância através dos seus ensinos. Jesus, através das suas palavras, abriu-nos a realidade de vida. E disse: venha. Mas ele não nos carrega. No encontro de Jesus com Bartimeu, o cego, bem narrado pelo evangelista Lucas, Bartimeu começa a gritar, sabendo que era Jesus que passava. E ele gritava e dizia: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim que sou cego.
E quanto ele mais gritava, mais as pessoas chamavam a atenção dele, o admoestavam. E quanto mais ele era admoestado, mais alto ele gritava. Até que Jesus lhe ouve. E diz o texto: e Jesus, ouvindo, parou e pediu que chamassem Bartimeu. E chegaram a Bartimeu e diz: ele te chama, tem bom ânimo, vá. E Bartimeu, levantando-se, jogou fora a capa e foi ao encontro de Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que queres tu que eu te faça? E ele respondeu: que eu veja. Vejamos que Jesus para, mas não vai até Bartimeu. Ele para e chama Bartimeu. Nós temos que ter o nosso esforço, a nossa ação, a nossa atitude. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Começa a passagem. E ele mostra a perseverança. Ele grita e as pessoas admoestam. E ele grita mais alto. Como a dizer: olha, surgiu dificuldade, cresça. Fica maior que a dificuldade, porque você será visto. Você será ouvido. E Jesus para. Jesus simboliza a vida, o andar. E ele para e chama Bartimeu. E Bartimeu se levanta e o evangelista pega um detalhe dessa passagem. Ele pega o detalhe que Bartimeu levanta-se e joga fora a capa. O que é a capa? Senão a aparência. Senão aquilo que nos protege, esconde o que nós temos por dentro e só mostra o que é de fora. E para o encontro com Jesus não é de fora, é de dentro. Então ele levanta e joga fora a capa e vai com o interior aberto. Porque esse é o encontro de consciência. A consciência que nos liberta. A consciência que nos dá as portas abertas para que possamos sair. Então Jesus é o libertador de consciências. E nós, com essa liberdade, com essa libertação dada, com esse apoio, com esse vinde a mim, nós então nos sentimos salvos. Pelo nosso esforço e pela atenção que Ele nos deu. Então esse é o ser, esse é Jesus. O caminho, verdade e vida. Uma resposta que Ele dá quando os apóstolos perguntam: Senhor, mostra-nos o caminho então. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é interessante, porque está escrito: ninguém vem ao Pai senão por mim. E não ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando eu digo vai, eu fico e estou mandando os outros. Quando eu digo vem, eu já cheguei e estou chamando para que venham. Então está: ninguém vem ao Pai senão por mim. E algumas traduções insistem em colocar: ninguém vai. Jesus não fica mandando os outros irem. Ele vai na frente e diz: venham. Porque Ele já conhece o caminho. É uma passagem muito bonita essa dessa frase. Então Jesus é o libertador das nossas consciências. O que descama os nossos olhos. Que nos permite enxergar a realidade da vida. E é esse que sem Ele nós não chegaremos a Deus. Esse, o Jesus libertador de consciências, o modelo perfeito, nosso mestre e guia. Então esse é o Jesus professado pela ideia advinda da questão 625 do Livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia nesse orbe, que faz parte da comunidade dos Espíritos puros. Esteve na Terra uma única vez, quando encarnou-se e utilizou esse nome chamado Jesus. Antes disso não, depois disso ainda não. Então esse é o Jesus que nós seguimos. E não um Jesus criado pelas pessoas ao seu modo. É interessante esse aspecto que Gibran Khalil Gibran, certa vez ele escreveu: dizem que a cada 100 anos, Jesus de Nazaré se encontra com Jesus dos cristãos, nas montanhas do Líbano. E após conversarem longamente, Jesus de Nazaré diz para Jesus dos cristãos: meu amigo, eu receio que nunca chegaremos a nos concordar. E vai embora e aguarda mais 100 anos para um novo encontro. Ou seja, o Jesus que existiu e o Jesus que muitas vezes falam, acabam sendo pessoas diferentes. Porque as pessoas resolveram fazer um Jesus à moda da casa, à moda de cada um. Quando Jesus reúne os seus discípulos, conforme narra o evangelista Mateus, no capítulo 16 do seu evangelho, e os leva para Cesareia de Filipo, Jesus faz uma indagação, uma avaliação do seu trabalho, mais ou menos 2 anos depois que ele pregava. Ele vira para os discípulos e diz: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles respondem: uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, outros Jeremias, ou algum dos profetas ressuscitados. Em outras palavras, ninguém entendeu quem o Senhor é ainda. Mas ele pergunta mais incisivamente: e vós, quem dizeis que eu sou? E diz o texto: e Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse é o Jesus.
Não o histórico feito pelos homens, mas o histórico que aqui esteve, o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa revelação de Pedro faz duas revelações: o Cristo e o Deus vivo, que não é um Deus distante, mas um Deus vivo, um Deus presente. E Jesus, esse Cristo de Deus, esse ungido, esse esperado, esse mensageiro de Deus, esse é o Jesus que nós acreditamos, esse é o Jesus que nós temos, esse é o Jesus que esteve conosco e continuará conosco. Como ele mesmo disse, grafado no último capítulo do Evangelho de Mateus: e eis que eu estarei convosco até a consumação dos vossos dias. Ou em outras traduções, até a consumação dos séculos. Os nossos dias não se consomem, porque somos imortais, então Ele estará conosco até a imortalidade. Esse é o Jesus que professamos, o Jesus que nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas, pois leve é meu fardo e suave é meu jugo. Esse é o Jesus que nós buscamos seguir. O Jesus que nos disse: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. O Jesus que nos disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse é o Jesus que nós seguimos, que liberta as nossas consciências, que abre os nossos corações. Não é o Salvador que vem do nada. Mas o libertador que vem de dentro. Se fosse possível que você pudesse explicar a parábola da figueira que secou. Vamos lá. Essa passagem é um fato, não antiecológico, não um crime ambiental. É uma passagem que traz um ensinamento, que para entendê-la nós precisamos lê-la nos 3 evangelistas, não só em Marcos, como na maioria de vezes é lida. É preciso que nós juntemos o que os evangelistas falam dessa passagem para entender o que ocorreu naquele momento. E o que é o fato quando narrado pelos evangelistas, e a gente percebe o que um narrou e o outro não narrou, e você soma e percebe o que aconteceu. Jesus chega chega em Jerusalém. Vai ao templo e vê os vendilhões, observa o que eles faziam e nada fala. Vai embora porque já era tarde, vai para Betânia. No caminho para Betânia, ele avista uma figueira frondosa e diz o texto: e olhando de longe, a figueira era frondosa, porém chegando até ela, viu que ela não tinha frutos. Porque não era tempo de frutos, ou seja, não tinha figo, porque não era tempo de figo. E Jesus então disse à figueira: nunca mais coma nada, nunca mais ninguém coma frutos de ti. E vão embora. Dormem em Betânia e voltam. Quando voltam, um discípulo diz: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste ontem secou. E Jesus não fala nada. E vão para o templo. Chega no templo em Jerusalém, Jesus expulsa os vendilhões. Expulsa aqueles vendilhões que ele havia visto no dia anterior. Expulsa-os e diz: esta casa é a casa de orações. Fizestes da casa do meu pai um covil de ladrões. Essa casa é para frutos. E aí nós entendemos a passagem. A figueira vista de longe era frondosa, o templo visto de longe era frondoso.
E ele chegou para buscar frutos em tempo que não era de frutos, porque o templo deveria dar frutos todos os dias, porque ele não foi feito para uma estação só, ele foi feito para várias estações. O templo era para qualquer hora que o buscasse, recebesse a orientação. O templo é para estar aberto todos os dias e não só para ser visto de longe. E aí, ele então dá o exemplo, que não mais comeria daquela figueira nenhum fruto. E depois ele diz que o templo seria derribado e reconstruído, não em matéria, mas em espírito. Que o templo deveria ser o local de respeito a Deus e não de festividade e ganhos comerciais. E o interessante, que nos anos 70 da era cristã, esse templo foi destruído pelos romanos e não mais foi erguido. Não mais se comeu frutos daquele templo, porque ele não mais foi erguido. Resta uma parede, uma parte, chamada Muro das Lamentações, onde se fazem muitas vênias e pedidos a Deus, mas o templo não existe mais. Então aquela figueira era um símbolo que ele utilizou para dizer, de longe ela está bonita, mas ela não foi feita para ser só bonita, ela foi feita para dar frutos, ela foi feita para matar a fome. Esse templo não é só para ser bonito em construção, é para matar a fome e a sede daquele que quer melhorar e quer crescer. Então isso é que é o símbolo da passagem da figueira que Jesus secou. E não um crime ecológico pura e simplesmente. Por isso, para entendê-la, precisamos pegar os três, para mostrar que ele viu o templo, nada fez, olhou a figueira, nada tinha, foi a Betânia, voltou e depois é que ele expulsa os vendilhões. Ele não agiu com raiva. A expulsão dos vendilhões não foi fruto da raiva. Ele já havia visto tudo no dia anterior. Foi um ensinamento, foi uma energia, uma austeridade. Há uma palavra dos tibetanos, Kunlong, que não se tem tradução. Kunlong seria algo, em Minas a gente traduz bem Kunlong, é um trem. É um trem que a gente tem aqui dentro, que é uma bondade, é uma paz interior, é um trem. Que a pessoa que possui, mesmo estando brava com os outros adoram essa pessoa. E Jesus dizia Dalai Lama, tinha esse Kunlong. De forma que ele expulsa os vendilhões, sozinho e aquele monte de gente, e ninguém fez nada contra ele. Porque a autoridade moral era grande. O Kunlong, que não se traduz. Então assim ele fez no templo, não por raiva, não para punir ninguém, mas para dizer, isso aqui não vai sobreviver desse jeito. Então essa é a passagem da figueira seca, que não podemos dissociá-la da expulsão dos vendilhões, que não podemos dissociá-la da visão que Jesus teve do templo, que não podemos dissociá-la dessa reconstrução do templo em espírito. Então essa é a parábola, aliás, é a passagem, não é uma parábola, é a passagem da figueira. Existe uma outra parábola da figueira, mas é apenas um ensino que está lá em Marcos, em que a figueira que não deu fruto secou. É uma passagem pura e simples, mas quando se refere à parábola da figueira, na verdade estamos se referindo à passagem da figueira, que é essa que eu narrei, que está mais completa no Evangelho de Mateus, mas que precisa dos outros para fechar essa história, para a gente perceber direitinho o que aconteceu nessa passagem. Nos 5 minutos seria isso. Por que Jesus dizia ser o Filho do Homem? O que significa este adjetivo? Muito interessante. É uma abordagem que ele faz. 2 formas ele se referia quando falava em filiação. Filho de mulher, ele se referia à genealogia, ao nascimento material. Eis dos que de filho de mulher nasceu, ninguém é maior do que João. E o menor no reino de Deus é maior do que ele. Filho de mulher é nascimento. Filho do homem é evolução. O filho do homem somos todos nós, nas nossas romagens evolutivas. Eu sou filho de mim mesmo, ou seja, a história que eu construí é a pessoa que eu sou. Então é filho do homem, filho da humanidade, filho da sua própria história. Então ele era o filho do homem, ele era o resultado da sua própria evolução. Ele era o evoluído pela sua própria história, e cada um evoluiria pela sua própria história. Então essa é a ideia de filho do homem, filho de si mesmo. Então não é o filho de mulher, não é a genealogia, não é de onde nasceu, mas é a sua história,
que cada um compõe, cada um cria. Então todos somos filhos do homem quando olhados dessa forma. E Jesus assim se auto-intitulava, o Filho do Homem. Não tem nem onde sequer reclinar a cabeça, ou seja, as aves têm os seus ninhos, os lobos têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a cabeça. Fruto de uma evolução desse tamanho, mas não tem onde reclinar a cabeça. Então esse é o Filho do Homem. Por isso ele usava essa expressão, filho de si mesmo, filho da sua evolução. E não filho de mulher, que ele estaria se referindo à sua origem material, à sua origem familiar. Então, filho do homem é esse o conceito, filho de si, filho da evolução, filho da humanidade. Para efetuarmos o autoconhecimento, é preciso estarmos atentos aos nossos sentimentos e pensamentos. Muitas vezes é um caminhão de defeitos que detectamos e que nos deixam angustiados, para logo esquecermos e continuarmos alimentando a sombra em nós. Nos falta ainda a maturidade para assim agirmos? Falta vontade, falta determinação, falta atitude. Maturidade nós temos. O que está faltando é agir dentro dessa maturidade. Há uma mensagem do Espírito Emmanuel, uma narrativa, uma mensagem, em que ele diz: pedes-me que te oriente e te tire da tentação, mas se sabes o que é tentação, o que te falta agora é discernimento, e isso não posso te dar. Veja, se nós já sabemos o que fazer, é só fazer. Então a questão agora é discernimento, não é maturidade, é atitude, é vontade. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, Pedro tira o pé e fala: Mestre, Senhor nosso, nós sabemos o que devemos fazer e nós que devemos fazer essas coisas. E Jesus vira-se para ele e fala: se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis se agora as praticares. Nós sabemos, só falta fazer. Então a bem-aventurança está na atitude, em conformidade com o conhecimento. Então o que nos falta é essa vontade. O erro e o acerto também é um método de aprendizagem, um pouco difícil, um pouco danoso nas consequências, mas é um método de aprendizagem. Então nós podemos aprender com os erros, vamos errando menos, não errando, e depois começamos a acertar. É um processo. Então o que nos falta é valorizar esse crescimento. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas quando as pessoas diziam a ele que ele pregava a Jesus, a que ele tinha negado, ele reforçava dizendo que havia negado e sabia o quanto isso lhe doía. Então que ele queria que os outros não negassem, para que não sofresse o que ele sofreu. Então ele fazia do seu erro uma plataforma de crescimento para os outros, uma plataforma de acerto. Ele não ficava se lamentando, dizendo: eu não sou digno de fazer nada, quem sou eu para isso, eu neguei Jesus. Paulo, o apóstolo, que perseguia as pessoas por acreditar piamente que estava certo, tanto que Estevão lhe diz, ou melhor, diz a Abigail: não condeno Paulo, pois ele defende a Moisés, a quem ele conhece, mas quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. E Paulo, quando está indo para Damasco, se encontra com Jesus, literalmente cai do cavalo e pergunta: quem és tu, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E qual foi a resposta de Paulo? O que queres que eu faça? Ele não disse assim: não, me perdoe, me desculpa, eu não queria perseguir, nossa, eu nem sabia que o Senhor existia de verdade mesmo, não, então me desculpa. O que queres que eu faça? E teve dificuldade, muitas dificuldades, para se mostrar, para se colocar. Quando Jesus foi chamar Ananias em sonho, Ananias, ele fala: eis-me aqui, Senhor, vá à casa de Judas, na rua direita, lá está quem precisa de ti. Mas, Senhor, quem lá está é Saulo, nosso perseguidor. Veja que ele teve dificuldades para se afirmar junto à comunidade. E Jesus disse: ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele irá padecer por causa do meu nome. Mas nem por isso ele se cristalizou no erro e passou a ser
o responsável por conhecermos o cristianismo hoje. Então, nós podemos crescer com os erros, quando dispostos a agir, a ter atitude. Então não é só maturidade, é vontade e atitude de crescer, de agir. Na fala de Jesus, ele nos pede para darmos bem além daquilo que nos pedem. Porém, sinto-me mal em dar dinheiro a pessoas saudáveis na rua. É como se com esse ato eu as incentivasse ainda mais à mendicância. Peço-lhe uma orientação para ajustar esta questão dentro de mim. Não veja na minha resposta uma ironia, mas a questão está dentro de você. Você que vai poder se ajustar. Não sou eu de fora. O que nós podemos é refletir um pouco a respeito disso, a entender o que é o ato de auxiliar as pessoas. Num sentido mais estrito da ajuda, diz Khalil Gibran: vós pouco dais quando dais de vossas posses, é quando derdes de vós mesmos que realmente dareis. O que encontra ressonância com a fala de Jesus, que foi muito bem explicada no capítulo 60 do livro Fonte Viva por Emmanuel, quando ele diz: dai antes esmola daquilo que tiverdes. E o Espírito Emmanuel analisa: dar o que tem é diferente de dar o que detém. O que nós detemos é aquilo que está conosco e nós vamos e aquilo fica. O que nós temos é aquilo que segue conosco, o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa palavra, o nosso carinho, a nossa compreensão. Então Jesus dizia: dai antes daquilo que tiverdes. Então, antes das posses, demos de nós mesmos aquilo que nós temos. Uma ressonância perfeita com o que nos coloca Khalil Gibran. Diz Emmanuel ainda nesse capítulo 60, é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não está disposto a perdoar as ofensas, a servir diretamente. Então precisamos primeiro entender o sentido do auxílio, o sentido, entre aspas, da esmola, entre aspas, que é dar de si. E quem não precisa receber algo de alguém? Quem está com tão repleto de si que não precisa de uma atenção alheia? Então esse é o ponto diferencial para ajudar as pessoas, mesmo aquela que não nos parece precisar. Um outro aspecto, nós encontramos num ditado, num provérbio, num adágio coreano, que diz: até uma folha de papel pesa menos quando dois a levantam. É o princípio da solidariedade. Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, ele não exigiu nada dos apóstolos para a distribuição desses alimentos. Ele chegou para os apóstolos e não disse: só entregue pães e peixes por mim multiplicado para quem escutou meu sermão. Quem não ouviu meu sermão, não dê. E faça uma triagem e verifica se ele precisa, senão você não dê também não. Não, Jesus não disse isso. Ele multiplicou os pães, deu aos discípulos e disse: dai vós mesmos a eles de comer. Nós não temos um equipamento que colocamos na testa do outro, que se chama merecitômetro, que meça se merece ou não merece, se precisa ou não precisa. Esse juízo nós não temos. Então, nós ajudamos. Eu acho que não precisa, então dê de si a ele. Ofereça-se a si. Ou seja, a si mesmo, ofereça você mesmo de si. Como eu posso lhe ajudar? Como você se chama? Por que assim está? Por que não conversar? Então isso é mais do que a esmola. Então esse é o aspecto do entendimento do que é auxiliar. É não criar entraves. É não criar dificuldades. É não ser iludido pelos outros também. Mas na dúvida, ajudar ou não, melhor que ajudemos. Como disse Jesus, se não for recebido na casa, vai embora. Se for recebido, deixa a tua bênção. Então, se vamos ajudar e a pessoa se mostrou agradecida, ajudemos-la e deixemos a bênção.
Agora, não usemos de juízo de valor, dizendo esse merece, esse não merece. Quem de nós tem isso? Quem de nós sabe o que passa dentro do coração da outra pessoa, da consciência da outra pessoa? Há pessoas tão pobres que o que mais tem é dinheiro, mas não tem sentimentos. Então nós podemos dar outra coisa que não a matéria, dar de nós mesmos. Vós pouco dais quando dais de vossas posses, quando derdes de vós mesmos é que realmente dareis. Achei que Gibran entendeu o que é o sentido da caridade, o que é o sentido do amor, mais do que a doação da matéria. Bem, nós estamos chegando no nosso momento conclusivo do seminário e deixamos aí então para as suas palavras finais. Eu não tenho palavras para expressar, né, a alegria de poder compartilhar a amizade. Esse valor que nós falamos aqui de manhã, um valor nobre, que nos faz sentirmos bem, que nos anima. Então, como agradecer isso? Com palavras. Então eu não tenho palavras finais. Espero que não sejam finais nunca. Que sejam sempre, me permito o neologismo, que sejam sempre palavras continuais. Que eu não tenha um ponto final para abrir um outro parágrafo. Mas que coloquemos vírgulas, ponto e vírgulas, e que a gente possa se reencontrar para compartilhar sentimentos bons, compartilhar conhecimentos, compartilhar essa ideia existencial que nós chamamos de espiritismo, compartilhar os abraços carinhosos, afetuosos e respeitosos. Então eu agradeço a vocês pela paciência de ficar aqui ouvindo. Agradeço por compartilhar essa oportunidade de a gente falar de outros assuntos, pensar juntos sobre outras questões. Agradecer por dividirmos a busca pelo Evangelho. Então isso eu agradeço. E eu disse das outras vezes, e sempre assim eu me despeço, é a nossa mineirice. Deus lhes pague. Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo respeito, Deus lhes pague com a vida que vocês têm. Então só isso que eu posso dizer, Deus lhes pague por tudo isso. E muito obrigado. Nós agradecemos a presença de todas e de todos nesse belo compartilhar que foi esse seminário com o nosso Simão. E gostaríamos de pedir licença ao nosso Senhor para dizer em seu nome que Ele o abençoe sempre. Muito obrigado pela sua presença conosco. Que Deus permaneça sempre contigo e Jesus iluminando cada vez mais a tua consciência. Agradecidos, portanto, ao alto, vamos nos despedir para nos vermos logo mais no encontro com Divaldo Franco. Que Deus nos abençoe.